Cantar? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vamos celebrar o Senhor. Nós temos total acesso ao trono da graça de Deus. Mais uma vez, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao cura. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome estamos nós aqui. Adore o Senhor do início, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome mais uma vez, só pra te adorar. Erga sua voz, louve o Senhor e fazer teu nome grande e te dar o louvor. Estamos você ama o Senhor. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende adoração.
Amém?
Deuteronômio 6, de 1 a 25. Eu quero falar sobre pais que abençoam os filhos. Diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam, o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei que o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém? Pais que abençoam os filhos. Eu quero começar fazendo uma afirmação que eu acredito, que o nosso país é tão saudável quanto as famílias que compõem são saudáveis. Isso se aplica também à igreja. A nossa igreja é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. Porque a família é a base, a família é o alicerce, e dela decorre a igreja e a nação. E se a família for desestruturada, a igreja enfraquece e a nação sofre. A maior razão do país, do nosso país, está da forma que está, é porque as famílias estão desestruturadas. A maior razão da igreja não avançar como poderia avançar, é porque as famílias ainda, muitas famílias estão ou sofrem falta de estrutura. E quando isso acontece na família, falta a paz da terra, e a terra, portanto, é ferida com maldição. E assim acontece também numa casa, onde não há paz, a maldição também está presente. Você vê isso muito claro nos 2 últimos versos do Velho Testamento. Nos 2 últimos versos do Velho Testamento dizem assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações
dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Já naquela época do profeta Malaquias, 400 anos antes da vinda de Jesus, há uma profecia de que Deus enviaria o profeta Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É claro que ele não está falando do profeta Elias, literalmente. Ele está falando da personificação do profeta Elias. No caso aqui, seria João Batista, que prepararia o caminho para Jesus, para que esse então pudesse trazer a salvação e a libertação. E a principal preparação que estava sendo ali proposta é a intervenção de Deus na família. E que o coração dos filhos, dos pais, fosse convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E dessa forma, a terra então não seria ferida com maldição. Porque quando não há harmonia numa casa, quando não há relacionamento harmonioso entre pais e filhos, a maldição está presente. No entanto, meus irmãos, os pais, e é isso que eu quero enfatizar nesta manhã, que os pais, em todo momento, podem abençoar a vida dos seus filhos. O sentido bíblico para a palavra abençoar é autorizar a prosperar. Então, quando os pais abençoam os seus filhos, os pais estão autorizando os filhos a serem bem-sucedidos em todos os segmentos, em todos os sentidos. Agora, como isso pode acontecer? Como nós, pais, podemos abençoar a vida dos nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos em todos os sentidos? E esse texto aqui nos traz lições maravilhosas sobre esse assunto. E nós abençoamos a vida dos nossos filhos, em primeiro lugar, sendo exemplos de vida cristã dentro de casa. Dentro de casa. Olha só os versos 3, depois 5 e 6, dizem assim: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhes ordenei, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versos 5 e 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O seu temor a Deus, meu irmão, pai, precisa ser evidente na sua vida, mas precisa ser evidente também dentro da sua casa, de forma que os seus filhos vejam. É isso que vai influenciar os filhos. Então leve a sério a sua vida com Deus. Não brinque com a sua vida com Deus, porque você ensina muito mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Agora, que filho, ou aliás, que pai, melhor dizendo, pode dizer ao filho: faça isso, se ele não faz? Que autoridade um pai tem para dizer a um filho: olha, não faça isso, se ele faz? Ou peça perdão, se ele não pede? Que pai pode dizer ao seu filho: olha, respeite a sua mãe, se ele não respeita a esposa? Ou não fale mal dos outros, se ele faz? Em Mateus, Jesus está falando ali no Sermão da Montanha, e ele fala algo muito sério sobre essa questão de ser exemplo, de ser referência. E aqui, aplicando a nós, que somos pais. Jesus diz assim: assim brilha também a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Paulo, falando sobre esse assunto também, ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim: seja o exemplo dos fiéis. Um pai não é aquele que ensina o filho o caminho, mas é aquele que ensina o filho no caminho, quando ele está caminhando junto com o filho. Meus irmãos, os nossos filhos precisam de um referencial dentro de casa. E quando eles não encontram esse referencial dentro de casa, muitas vezes eles buscam esse referencial lá fora, lá na rua. E nem sempre esse referencial que eles buscam lá na rua são bons. E é uma bênção quando alguém vive de forma que inspira os outros a viver uma vida com Deus, especialmente quando nós inspiramos os nossos filhos. Quando Paulo está dizendo aqui, ó, seja um exemplo, ele está dizendo, ó, seja um modelo. Ele está dizendo que cada um de nós precisa mostrar um padrão de vida cristã dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Os filhos precisam, portanto, encontrar em nossa casa um referencial que lhes sirva de base, que lhes sirva de alicerce.
Isso ele deve encontrar lá dentro da nossa casa. Não apenas quando nós estamos fora, mas especialmente quando nós estamos dentro da nossa casa. É ali que nós somos verdadeiramente conhecidos. Então, pais que abençoam os filhos, em primeiro lugar, são pais que são exemplos de cristãos dentro da sua casa. Mas também nós abençoamos nossos filhos também, além de ser exemplo dentro de casa, nós abençoamos quando nos afastamos de tudo aquilo que pode nos desqualificar. Meus irmãos, tem coisa neste mundo que desqualifica uma pessoa, desqualifica um cristão. Você vê de vez em quando uma pessoa que foi desqualificada para tal função, desqualificada para tal ação, isso é ruim. Olha só o verso 19, Deus dando a ordem para aquele povo, quando eles fossem entrar ali na terra de Canaã, diz assim: expulse todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado com o pecado, porque o pecado te desqualifica. Tanto desqualifica, como também te enrola na vida. E se você não abandonar, você vai trazer maldição para a sua vida, mas vai trazer maldição também para a sua família, não é somente para você. Porque o pecado, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de atrapalhar a vida das outras pessoas também. Não só o pecado, aquele que peca é prejudicado, mas aqueles que estão à volta também sofrem as consequências. O problema é que muitos só se desenrolam desse pecado quando se dá conta que está perdendo muita coisa, está perdendo o casamento, está perdendo os filhos. E quando percebe, já está lá embaixo, com a imagem completamente desgastada, tanto fora quanto dentro de casa. E olha só, antes do povo de Deus entrar na terra de Canaã, na terra da promessa, Deus dá essa ordem clara, assim: quando entrarem na terra, expulsem os inimigos de vocês, porque se vocês não expulsarem, eles vão influenciar. Como de fato isso aconteceu em algumas oportunidades, que o povo todo, os inimigos todos não foram expulsos. E ainda vocês, segundo o texto bíblico, eles sofreriam derrotas, porque havia inimigo ali, presente, próximo a eles. Então, se o pecado não for expulso, ele tanto influencia a sua vida, como também você sofre ou sofrerá derrota na sua vida. Derrota na sua vida pessoal, derrota na sua família, derrota no seu trabalho. Mas um dos grandes problemas é que quando a pessoa está enrolada no pecado, muitas vezes acha que aquele modelo, aquele sistema que está vivendo é um sistema normal. Porque ele não conhece outra forma e não consegue enxergar outra forma. Mas, meu irmão, você que é pai, Deus tem muito mais para você. E você só pode abençoar e ser bênção na vida dos seus filhos quando você se desenrola do pecado e você vai servindo de referência positiva. Então, quer ser bênção lá na sua casa? Se desenrole do pecado. E para fazer isso, você precisa ter coragem, porque não adianta fazer isso hoje e amanhã voltar às mesmas práticas. Ou você abandona o pecado, ou, segundo a palavra de Deus, estará desqualificado. Então, você quer ser bênção na sua casa? Retire da sua vida tudo aquilo que pode te desqualificar. A terceira lição desse texto aqui também. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos também, dedicando e priorizando tempo para orar pelos nossos filhos. O verso 5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Todas as suas forças. Nós vivemos, e você deve concordar comigo, nós vivemos num mundo muito agitado. E vivemos no meio de uma correria muito grande. E o nosso tempo é escasso demais. Estamos com a nossa agenda superlotada. E muitas coisas que agitam a nossa vida concorrem também para tirar o nosso tempo, para tomar o nosso tempo. Mas se queremos, meus irmãos, se queremos que a nossa casa seja uma casa de harmonia, seja uma casa de bênção, nós precisamos priorizar a oração pelos nossos filhos. Então, você precisa, como eu também preciso, nós precisamos nos colocarmos na brecha pelos nossos filhos. E não desistir enquanto não ver um sinal do favor de Deus dentro da nossa casa. Você vê um exemplo claro de Jó. Lá em Jó capítulo 1, no verso 5, Jó, ele cuidava ali da sua família, diz assim um texto: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos
e fazia com que eles se purificassem. Porque Jó entendia que talvez houvesse pecado ali. E aí diz assim a sequência: de madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Eu sei que cada pai aqui ora pelos seus filhos. Mas você tem feito dessa oração uma prioridade? É isso que precisa ser feito. Um dos homens mais influentes do cristianismo, nos tempos mais atrás, um pouquinho, foi um homem chamado Agostinho de Hipona. Os reformadores, na verdade, aprenderam e beberam dos seus ensinamentos. Por este homem, Agostinho de Hipona, a sua mãe orou durante 30 anos. 30 anos. Agostinho, segundo a história, é um homem devasso. Mas a sua mãe orou, a sua mãe não desistiu, a sua mãe se colocou na brecha por ele. E ela então viu um sinal do favor de Deus na vida do seu filho. E ele não apenas se converteu, mas se tornou um líder expoente do cristianismo. Outro momento, outra história, é a história de pessoas, de homens e mulheres também que oraram pelos seus filhos, e uma dessas pessoas se chama Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos, imagina, uma casa de 19 crianças correndo para um lado e para o outro. Seu marido, segundo a história, era problemático. Tinha problemas também de finanças. E essa mãe, segundo a história, todos os dias, ela fechava o seu quarto, durante 1 hora, ela orava pelos seus filhos. E os seus filhos sabiam disso. Que naquele período, ela estava lá no seu quarto, trancada, orando pelos seus filhos. E essa mulher, essa mãe, viu o seu filho se converter, chamado John Wesley. E essa mãe influenciou a vida do seu filho durante toda a vida. Tudo isso aconteceu porque ela orava pela vida do seu filho. Então você quer abençoar o seu filho? Priorize a oração por ele. Priorize por ele essa coisa fundamental. E não desista até você ver um sinal do favor de Deus na vida do seu filho. Mas também, meu irmão, minha irmã, nós abençoamos a vida dos nossos filhos, não desistindo de ver o milagre da salvação dos nossos filhos. Nossos filhos precisam da salvação. Olha só os versos 1 e 2. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês serão seus filhos. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Nós vivemos num mundo, num tempo, onde os nossos filhos são disputados por tantas coisas. Eles são expostos a todo tipo de oferta. São amizades sedutoras, são boates, são bebidas, são farras, tantas propostas, tantos caminhos escorregadios que eles estão propensos, estão diante deles. Nossos filhos são expostos a tudo isso, convivendo todos os dias com todas essas coisas, nessas situações. E nós não podemos nos contentar em apenas dar aos nossos filhos um bom teto. Não podemos nos contentar em dar aos nossos filhos apenas uma boa alimentação, apenas uma boa escola, porque os nossos filhos precisam, na verdade, de salvação. O que nós precisamos dar aos nossos filhos é o caminho da salvação. Então, muito mais que uma boa formação acadêmica, nós precisamos desejar que os nossos filhos conheçam Jesus Cristo, nosso Salvador, e sejam salvos por Jesus. E não podemos, meus irmãos, descansar enquanto isso não acontecer, porque filho de crente não é crentinho. Na Bíblia também nós vemos exemplos de pessoas que não desistiram de seus filhos, até ver a salvação, até ver a libertação sendo concretizada na vida deles. Uma dessas mães foi Joquebede. Joquebede, ela tinha a sentença de morte do seu filho, e ela ali então monta uma estratégia para a salvação do seu filho, Moisés. Outra mulher, é aquela mulher que leva a sua filha endemoniada até Jesus. E ela não desiste, ela não descansa, até ver a libertação da sua filha. E Jesus então a liberta, porque ela leva a sua filha a Jesus. Outro exemplo também é Davi. Davi, ao chegar à cidade de Ziclag, ele vê a cidade destruída.
ele vê a cidade queimada, ele vê que as famílias, tanto a família dele quanto a família dos soldados, foram levadas prisioneiras a outro lugar pelos amalequitas. E ali ele chora, mas ali ele ora, ali ele busca Deus, e ele vai então em busca de resgatar a sua família. A Bíblia diz que ele resgatou tudo, todas as coisas, todas as pessoas foram resgatadas e trazidas de volta. Então lute pelos seus filhos nesse sentido. Não desista até vê-los totalmente salvos por Jesus Cristo. Mesmo que hoje você não veja nenhum sinal de salvação no coração deles. Não desista. Porque nós, meus irmãos, nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Nossos filhos são de Deus, são promessas de Deus. E eles, em nome de Jesus, vão povoar os céus. Há uma história que eu li sobre um pastor chamado Simbala, pastor dos Estados Unidos. Ele escreve essa experiência dele em um livro. Um dia, ele volta para sua casa, a sua filha adolescente chama ele e diz: papai, eu não quero mais saber de Deus. Eu estou abandonando Deus, não creio mais em Deus, estou abandonando a igreja, estou abandonando também essa família, vou sair de casa. E o pai ali orou, o pai implorou, o pai chorou, suplicou para que ela não fizesse isso, que não saísse de casa, que não abandonasse a Deus. Mas não teve jeito, essa menina se jogou na vida, saiu de casa e se jogou na vida. E esse pastor pensou então em deixar o ministério, porque ele não sentia mais com autoridade de pregar o evangelho, sendo que sua filha ali havia abandonado o evangelho, abandonado Deus e tudo mais. E um dia outro pastor, para piorar a situação, outro pastor de outra cidade liga para ele e fala: olha, meu amigo, abandone essa filha, deixe essa filha de lado, toque sua vida. Mas que pai pode abandonar um filho? Como desistir de um filho? E um dia num culto, ele falando sobre esse assunto, uma irmã da igreja se levanta e diz: pastor, nós ainda não choramos pela sua filha. Nós como igreja ainda não choramos pelos nossos filhos. E precisamos chorar, clamar a Deus pelos nossos filhos. E diz a história, ele contando que naquele dia, houve um clamor muito grande da igreja pelos filhos. Ele voltou em casa, sua esposa não estava com ele naquele culto, voltou para casa, chamou sua esposa e olha, Deus me falou que a nossa filha foi liberta hoje. Passou 2 dias, toca a campanha na sua casa, sua mãe atende, era menina. Correu para o pai e perguntou: pai, o que aconteceu há 2 dias? Porque eu fui impactada e fui convencida de um pecado muito grande de arrependimento na minha vida. Eu estou aqui, meu pai, para dizer que eu estou de volta para Deus. Estou de volta para a minha casa, estou de volta para o meu Senhor. Estou de volta. Então, pai e mãe, não desistem dos seus filhos. Não desistam, nunca, nunca, nunca. Lembre-se daquele grito de Neemias, quando ele faz uma oração, quando ele clama ao povo, dizendo: lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas famílias. Eles são do Senhor. Talvez hoje, em função daquilo que você está vivendo como família, você não está conseguindo enxergar o propósito de Deus se cumprindo na vida dos seus filhos. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus não desistiu dos nossos filhos. Deus não desistiu do seu filho, da sua filha. Deus não desistiu do meu filho, da minha filha. Olha que a palavra de Deus diz no Salmo 89. Presta atenção nessa leitura, diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas olha só, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Meus irmãos, Deus tem promessa para os nossos filhos. Então, mesmo que seus filhos estejam afastados hoje do plano de Deus para eles, continue firme, continue com fé, porque Deus está trabalhando no coração deles para que eles retornem, para que eles tenham um compromisso com Deus, para que eles recebam a salvação do Senhor. Então não desista, meu irmão, até ver o milagre da salvação se concretizando na vida do seu filho, da sua filha. Então ore, mas ore. Quando você ora,
Deus vai trabalhando na vida daquelas pessoas que são alvos da sua oração. Mas também, meus irmãos, outra lição desse texto, que nós abençoamos a vida dos nossos filhos, não abrindo mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. Versos 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós não podemos, em momento algum, abrir mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser um local onde os valores de Deus sejam visíveis, estejam evidentes. Os filhos podem até escolher não seguir esses valores, mas nós, pais, não podemos abrir mão desses valores ou relaxar esses princípios. Não é porque os filhos não querem que os pais precisam ou devem abrir mão. Mesmo os filhos não querendo seguir esse caminho, eles precisam ver que naquela casa, na sua casa, os valores de Deus estão estabelecidos e serão seguidos lá na sua casa. Os filhos, nossos filhos precisam ser admoestados e confrontados com a palavra de Deus. Não é porque eles não aceitam que você não vai confrontá-los ou você vai relaxar. Eles podem, como eu disse, não aceitar. Mas um dia eles vão lembrar aquilo que você ensinou. E no momento oportuno, eles vão se converter e voltarão para o Senhor. Até que nós estivemos visitando nosso filho agora, uns 20 dias na Argentina. E nós conversando com ele relembrando, olha só, ele relembrando aquilo que ele aprendeu na igreja, aquilo que ele aprendeu na IBD, aquilo que ele aprendeu no pequeno grupo, aquilo que ele aprendeu lá em casa. Então, os ensinamentos estão lá inculcados na mente dele. E agora a nossa oração para que saia da mente e vá para o coração dele. E ele então se converta e receba Jesus. Meus irmãos, nunca nós podemos abrir mão dos valores de Deus na nossa casa. Porque se nós não tomarmos cuidado, esse padrão vai mudando e pouco a pouco vai mudando. As coisas erradas vão tomando conta. Algum tempo, eu soube que já tem namoradas cristãs levando seus namorados para dormir na sua casa, na sua cama, com permissão dos pais. Porque dizem, olha, é melhor fazer em casa do que fora. Como se isso agora fosse o certo. Então aquilo que é absoluto, às vezes está dando lugar àquilo que é errado, ou aquilo que é relativo. Sabe, meus irmãos, todas as coisas podem mudar. E você vê muitas mudanças acontecendo nesse tempo. Quantas coisas que nós fazíamos de um jeito, hoje nós fazemos de outro jeito. Mas os valores de Deus nunca mudam. E nunca podem ser mudados na nossa casa. Olha só o que aconteceu numa família. Você lembra dessa história? Quando essa família abriu mão dos valores de Deus. Família de Ló. Ló, quando estava ali se separando do seu tio Abraão, ele teve a opção de escolher o caminho entre um lado ou para o outro. Ele olha para as campinas do Jordão. Diz, é para lá que eu vou. E ele vai e leva a sua família, porque ele se encanta ali com as campinas do Jordão. E ele leva a sua família. Mas as campinas do Jordão ficavam ali, paralelas, lado a lado, com a cidade de Sodoma. E ele foi então armando as suas tendas ali, em volta da cidade de Sodoma. E levou a sua família para uma região de perigo, abrindo mão dos valores essenciais. E os irmãos sabem o que aconteceu. Deus destrói aquela cidade, em função do pecado que havia naquela cidade. E Ló e sua família têm que fugir. E acontecem umas tragédias nessa caminhada, porque abriu mão dos valores. Então não abra mão dos valores de Deus na sua casa. É dessa forma, meus irmãos, que nós vamos sendo bênção na nossa casa e sendo bênção para as nossas famílias. Porque no íntimo de cada filho, há um desejo da bênção do pai. Abençoar, na verdade, não é uma cultura que se estabeleceu lá no passado e ficou lá no passado. No passado tinha sim a bênção patriarcal, ela foi se perdendo o valor durante muitos anos. Mas a bênção dos pais para os filhos jamais se perderá. Então seja bênção na sua casa. Seja bênção para os seus filhos. E nós podemos então abençoar nossos filhos. Em primeiro lugar, sendo exemplo de vida cristã dentro de casa, nos afastando do pecado que desqualifica a nossa vida,
dedicando tempo e priorizando a oração pelos nossos filhos, não desistindo em momento algum de ver o milagre da salvação se realizando na vida dos nossos filhos, e não abrindo mão dos valores da Bíblia, dos valores de Deus dentro da nossa casa. E essa é a palavra que eu tenho para você, pai, para você, mãe, para nós, para que nós possamos ser bênção na nossa casa. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção, Minha Casa Será uma Casa de Bênção. Eu queria pedir que, se possível, dentro dessa possibilidade, que as famílias se juntassem aí onde você puder. Se o filho estiver afastado do pai, chega perto. Se você estiver sem seu pai aqui, se junte a alguém aí, a algum grupo aí, porque nós queremos orar. Nós queremos levantar um clamor pelos nossos filhos, para que Deus atenda ao nosso clamor, para que Deus atenda a nossa oração. Orar pelos filhos que estão afastados, mas orar pelos filhos que estão aqui também, para que eles continuem firmes, para que eles não desviem. Orar pelos nossos filhos que estão nas escolas, nas faculdades, estão ali propensos, estão diante de tantas propostas, para que eles continuem firmes no Senhor, para que eles sejam um exemplo por onde eles estiverem, para que eles jamais se afastem do Senhor. Eu queria então pedir que se os filhos estiverem aqui, se juntem aos pais. Se os pais estiverem aqui, como eu tenho que nossos filhos estão longe, se junta aí o casal. Quero pedir que a Tequinha venha aqui, se junte o casal, lembrando dos seus filhos, onde estiverem, para que Deus possa cumprir toda e plenamente a vontade dele na vida dos nossos filhos. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida
seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, ouvimos essa palavra que veio do Senhor ao nosso coração. Ó Deus, que nós podemos, no nome de Jesus, abençoar os nossos filhos. E ajuda-nos, ó Deus, como pais, a ser exemplo na nossa casa, a ser referência. Os nossos filhos, ó Deus, vejam em nós, ó Deus, homens cristãos, tementes ao Senhor. E que possam também, ó Deus, ser pessoas cristãs, tementes ao Senhor. Que nossos filhos, ó Deus, honrem o Senhor, honrem o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão afastados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo vá ao encontro deles, onde estiverem, resgatando, trazendo de volta, fazendo-os, ó Deus, lembrar dos ensinos, ó Deus, das Suas palavras, das promessas do Senhor nas suas vidas. Ó Deus, que traga de volta esses filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, ó Deus, conosco, ó Deus, continue firmando seus passos, firmando suas vidas. Ó Deus, aqueles que estão vivendo, ó Deus, estudando, faculdade, ó Deus, expostos a tantas coisas, tantas mazelas, ó Deus, firme as suas vidas, para que eles nesses lugares sirvam de luz, sirvam de modelo, sirvam de exemplo, ó Pai. Abençoe nossos filhos, abençoe nossas famílias, ó Deus. Abençoe os casamentos, cumpra a sua vontade na vida de cada casal. Se há casal, ó Deus, vivendo momentos difíceis, que em Teu nome, ó Deus, haja restauração na vida conjugal. Que em Teu nome, ó Deus, haja restauração na vida de cada família aqui desta igreja. Cada família que participa aqui conosco, cada família que está aqui nesta manhã, cada família que participa à distância da celebração. Que haja, Deus, resgate das famílias no nome poderoso de Jesus. E nós consagramos cada pai, cada mãe, cada filho no Teu altar nesta manhã. Oramos assim, ó Deus, confiados no Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.